dia, bem-vindo à nossa quarta aula de História do Cristianismo 2. Hoje nós falaremos sobre os movimentos de santidade e o início do pentecostalismo. Nossa aula corresponde às unidades 9 a 13 de nossa apostila. A partir da Reforma, já muito cedo, iniciou-se alguns movimentos de santidade ou pietistas, que foram se desenvolvendo até o século XVIII. Nós temos como os principais os puritanos ingleses, e temos também os Quakers. George Fox, que era o líder dos Quakers, ele passou a pregar que o Espírito de Deus não fala somente pelas Escrituras, mas também fala através daqueles que são interiormente iluminados. Então, iniciou-se esses movimentos buscando, de fato, uma conexão entre a ortodoxia e a ortopraxia, um zelo pelas doutrinas bíblicas e um zelo pelas escrituras. Posteriormente, isso foi sendo ofuscado por manifestações miraculosas e visões, entre outras coisas. De certa forma, isso foi uma resposta à teologia morta que estava ocorrendo nesse período, no século XVII, resultante do racionalismo que estava imperando na filosofia geral. Nós temos, como já falamos também, o movimento do metodismo, que ele pode ser colocado como um movimento de santidade. John Wesley entendia que haveria dois estágios na vida do cristão. No princípio, ele se converteria, seria justificado, e num certo tipo de uma segunda bênção, ele poderia usufruir de uma santidade plena ainda em vida. Então, o metodismo acredita que você pode permanecer sem pecado ainda nessa vida, antes de receber um corpo glorificado, que não vemos base bíblica para isso. O próprio Wesley diz o seguinte: não conhecemos um só caso em qualquer lugar de uma pessoa receber, no mesmíssimo momento, a remissão dos pecados, o testemunho permanente do Espírito Santo e um coração novo e limpo. Portanto, o cristão deveria buscar no Espírito Santo esse estado de plena santificação ainda nesse lado da eternidade, antes de receber o seu corpo glorificado. E nós vemos nesse duplo nível que Wesley postulou, como a nascente da ideia que viria a ser apropriada pelo pentecostalismo de uma segunda bênção, ou que ficou conhecido como batismo pelo Espírito Santo. Então, falando do pentecostalismo, vamos já iniciar sobre esse assunto. Nos Estados Unidos, no Kansas, na cidade de Topeka, em 1901, um evangelista chamado Charles Farham, um metodista, ele era o dirigente de uma escola bíblica e fundador dessa escola, a Escola Bíblica de Betel, e com seus alunos ele ensinava que era possível reviver os dons de Atos 2, como falar em línguas estranhas e realizar milagres, sinais de prodígios. E quando o Farham ele iniciou isso, uma de suas alunas cria que tinha, de fato, um dom de línguas, a jovem Agnes Usman. E, induzida por Farham, ela foi desenvolvendo isso, e outros estudantes também tiveram manifestações parecidas, e a princípio eles entendiam que de fato eles estavam falando idiomas, um tipo de hebraico principalmente. E o que ocorreu foi que eles tentaram realizar uma missão, fazer missões para um povo estrangeiro, sem estudar o idioma deles, e quando começaram a falar esses supostos idiomas pelo Espírito Santo, eles viram que foi um fracasso. Então, posteriormente, foi
remodulado a teologia, a teoria deles, e que não mais eram idiomas de fato, como a própria Bíblia nos deixa claro, mas que seria língua dos anjos, que seria um balbuciar espiritual que não era inteligível a ninguém, exceto os anjos e o próprio Deus. Influenciado por essa experiência no Kansas, surgiu em Los Angeles um pregador chamado William Seymour. Ele era aderente desse movimento Holiness, um movimento de santidade que nós falamos. E ele começou a realizar algumas reuniões num salão alugado na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, e que ele adota um proceder diferente e admirável, louvável, como pregador e pastor. Porque nesse início do século XX, você tem um racismo muito grande nos Estados Unidos por causa tanto da questão da escravidão, quanto principalmente pela teoria evolucionista darwinista. Então, negros, mexicanos, qualquer outros que não eram, de fato, americanos, eles eram vistos com maus olhos, inclusive nas igrejas. E o Seymour, ele aderiu, ele como descendente de escravos, ele abriu a porta da sua igreja para todas essas pessoas marginalizadas. Ele, ao enfatizar essa obra do Espírito Santo e a contemporaneidade dos dons de Atos 2, iniciou-se então vários eventos de êxtases e movimentos supostamente miraculosos, e isso atraiu uma fama, né, do país inteiro. Os jornais foram lá ver e teve alcance mundial isso. Pessoas iam de todos os cantos do mundo para a Rua Azusa para conhecer e buscar dessa bênção e levá-la para seus locais de origem. E o movimento que surge com o Farham e o Seymour é muito semelhante ao que já havia ocorrido com Montano no ano 156 depois de Cristo, onde Montano ele cria ter dons apostólicos. Ele tinha à sua volta algumas profetisas, ele marca uma data para a vinda de Cristo, porém ele é condenado pela igreja, não romana, nessa época não havia igreja romana, mas pela igreja de fato primitiva, podemos até dizer assim, como um herege, porque ele cria ser a própria encarnação do Espírito Santo, enfim. Então, eu sou cessacionista, tá? Deixo claro isso para todos. Não creio em dons apostólicos contemporâneos, mas não sou naturalista, não tenho uma filosofia naturalista, secularista, que não crê que Deus pode operar milagres. Uma coisa é diferente da outra. Então, Deus ele pode fazer milagres, trazer avivamentos, precisamos de novos avivamentos. Mas eu não creio que os eventos que ocorrem em reuniões de vertente pentecostal e neopentecostal sejam bíblicos. Não, pelo menos em sua maioria, por causa dos 5 princípios que o Edwards coloca no seu livro. Eu não vejo que esses movimentos, essas manifestações que há, elas cumpram esses 5 pontos. Não apontam para Cristo, não edificam, não geram caráter de santidade, não geram uma mudança na sociedade, não traz repúdio ao pecado. É apenas um movimento catártico, um movimento emocional que se limita a apenas um momento e não tem implicações posteriores. Certo? Se você discorda, fique em paz. Se você é edificado por isso, fique em paz. Mas busque, principalmente e primordialmente, a sua edificação na palavra de Deus, em Cristo, e não em movimentos, em momentos,
em que você precisa ver algo sobrenatural acontecendo para crer. Nós precisamos enxergar a realidade como sendo sustentada por Deus. E, portanto, tudo, de fato, é sobrenatural. Desde a conversão de um ímpio até, de fato, uma cura. Não podemos dizer que uma pessoa, quando cai, isso é sobrenatural, e quando a lei da gravidade permanece existindo e cientistas fazem descobertas que abençoam a humanidade, não seja sobrenatural, não venha da parte de Deus. Não, precisamos entender que a realidade é teorreferente. Tudo vem de Deus, é para Deus e é por Deus. Devemos tomar cuidado, portanto, em cair em dois extremos. Ou alimentar uma espiritualidade sem cabeça, ou seja, uma superstição, ou incorrermos numa teologia racionalista. Não podemos chegar em nenhum desses pontos. Devemos entender que Deus e a sua palavra abarcam toda a realidade, portanto a nossa fé deve ser integral, deve alcançar todos os âmbitos da vida. Como resultado, voltando aqui na nossa matéria, como resultado dessas reuniões e essas afluências de todos os cantos do mundo para Nova York e Kansas, o Brasil não seria diferente. O Brasil foi alvo também dos frutos desses supostos avivamentos. Nós temos como uma das primeiras igrejas que será considerada como pentecostal a Congregação Cristã do Brasil, que será mencionada daqui para frente como CCB. Tá? Ela veio da presbiteriana, ela tem origem na presbiteriana. Um pastor de lá, ele sai e tenta fazer uma síntese entre o calvinismo presbiteriano e o sistema presbiteriano e a ênfase nos dons. Esse pastor italiano, o Francisco, ele vai numa colônia de italianos aqui no Brasil, em São Paulo, um bairro italiano. Então, ele inicia com algumas parcerias, inclusive uma presbiteriana do Brás abre as portas para que ele possa pregar, mas diante dos eventos que ocorriam e das manifestações miraculosas que ocorriam, essa igreja ela fecha as portas e então há de fato o início da congregação cristã no Brasil. A congregação ela adere então à doutrina da predestinação. Na verdade ela não é calvinista, ela é hipercalvinista. O hipercalvinismo não é correto, por isso que você não vê missionários da CCB. A CCB se restringe a buscar membros de outras denominações protestantes. E eles têm como centro, de evangelismo convidar essas pessoas para assistir os batismos. Porque na hora há lá, todo um apelo, e se a pessoa quiser aceitar e ser batizada de novo, lá na hora, ela será. Mesmo que ela já foi batizada numa igreja evangélica, ela será rebatizada, porque eles não aceitam batismo de qualquer outra igreja, exceto a deles. Por isso já começa a se caracterizar uma seita. Temos vários problemas da CCB. Eu não vou me alongar muito na história deles, mas a CCB ela busca sempre uma alienação dos seus membros, evitando que os seus membros leiam conteúdos escritos religiosos de outras igrejas, se limitando apenas à Bíblia. A CCBA não lida bem com as escrituras numa hermenêutica saudável, porque não há, por exemplo, presbíteros, não há pastores lá, apenas anciãos, porque segundo eles não deve haver liderança, não deve haver mensagens pré-prontas, mas na hora da reunião é escolhido um dos anciãos, como são chamados, que é sinônimo de presbítero, é apenas um jogo de palavras, mas um dos anciãos são chamados lá na frente, por sorteio, para que tragam a palavra na hora. E segundo isso, através disso, eles pensam que o Espírito Santo vai iluminar esse ancião para trazer algo fresco.
E, na verdade, isso é um total desleixo para com a palavra de Deus. Outra questão é que a CCB é muito legalista. Ela é extremamente legalista e por isso que ela tem tanto público no Brasil. Porque o Brasil, e não somente no Brasil, né, nós temos em todo o mundo, é muito mais fácil você agir como um fariseu guardando a letra da lei do que o espírito da lei. Nós já falamos a respeito disso. Então, quando, por exemplo, você vê, no caso da CCB, não sei hoje, mas já foi um tempo, a proibição de ter eletroeletrônicos, como a televisão, a proibição de vestimentas, usos e costumes, como são chamados, aparentemente mostra que é algo sério, uma igreja firme, como muitos a vendem, né? Aqui, lá é o caminho estreito, mas na verdade isso é legalismo. Isso é você jogar feitos como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Obviamente que eu não vou aceitar Cristo e vou continuar nas minhas práticas pecaminosas, mas focar nisso como se fosse o Evangelho, focar numa questão exterior como se fosse o Evangelho, lembre que a gente já falou sobre a letra da lei e o espírito da lei, isso é totalmente errôneo. E isso acaba ludibriando e convencendo pessoas que de fato não foram feridas pelo Evangelho nos seus corações a acharem que estão salvas por guardarem um certo costume. Temos também a segunda pioneira do Brasil, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem as suas raízes em Los Angeles. Vem então missionários dos Estados Unidos para implantar a Assembleia de Deus aqui no Brasil. A Assembleia de Deus não tem origem no Brasil, ela se não me engano, a sede é nos Estados Unidos. E o foco da Assembleia é um pouco mais ortodoxo. Ela não aceita porque ela está aberta a outras denominações, reconhece o batismo, os sacramentos de outras denominações. Muitas assembleias já aderiram à questão de usos e costumes, mas hoje creio que está bem mais maleável. Mas ainda há um legalismo, infelizmente, nessa vertente, essa primeira onda do pentecostalismo. E sem me delongar mais nisso, a primeira onda, que é basicamente restrita à Assembleia de Deus, porque a CCB pode ser considerada uma seita, ela é caracterizada pela questão do batismo com o Espírito Santo, ou a segunda bênção, que seria evidenciado pelo glossolalia. Nós já vimos isso na nossa matéria de soteriologia, só para lembrar. Um cristão não pode ser considerado cristão se ele não estiver selado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não quer dizer que um cara, porque falou umas frases sem nexo, que quer dizer que ele é batizado com o Espírito Santo. E se você não fizer isso, quer dizer que você é um crente que ainda não pegou a segunda bênção. Porque senão você não é crente. Vocês entendem o problema que há? E temos uma questão. Um dos maiores, o maior personagem que foi batizado, não falou em línguas, que é Cristo. Há grandes divergências problemáticas das características da primeira onda pentecostal, que divergem das doutrinas históricas da Reforma. Já a segunda fase do pentecostalismo no Brasil, nós temos já focando na questão da cura divina e não simplesmente no falar em línguas. Se a primeira onda não teve tanta aderência ao Brasil, já essa segunda onda já abalou a hegemonia católica no Brasil, porque havia algo diferente, algo novo da teologia católica, que era a ênfase no Espírito Santo. Nós vimos na primeira parte da história do cristianismo que, durante a era medieval, Maria ela passou a assumir o caráter do Espírito Santo, os atributos. Não que eles tenham deixado de crer na Trindade, mas Maria passou a tomar muito mais ênfase do que o próprio Espírito Santo. E a segunda onda, ela não apenas focava no Espírito Santo, porque a primeira também, mas trazia sinais distintos de apenas falar em línguas. Trazia cura.
Uma das principais características dessa segunda onda é a questão de cruzadas evangelísticas em tendas, como de circo. Então eles pegavam tendas como aquelas tendas de circo mesmo, fazendo galpões, porque era proibido, as igrejas históricas viam as doutrinas perniciosas deles, portanto eles não deixavam mais disponível os templos para que fosse usado por eles. Então eles precisavam de algum local para cultuar. Eles colocavam tendas, como circo, e faziam cruzadas evangelísticas. Uma das principais que se destacam é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é chamada de cruzada por isso, por causa das cruzadas evangelísticas que realizou. A Igreja Quadrangular, ela foi fundada pela Aimee McPherson, foi uma das raras igrejas fundadas por uma mulher, e uma das características dessa igreja é a questão do pastorado feminino, que também é antibíblico, né? Não temos nenhuma margem para pastoras ou líderes de igrejas mulheres. Nós podemos pensar, sem querer entrar no assunto, mas só para encerrar com um argumento. Maria é a mulher mais bem qualificada para ser uma apóstola, uma presbítera, uma pastora, Maria, Mãe de Deus. Mas ela perde total foco nos escritos bíblicos. Nós sabemos que ela seguiu João para Éfeso e morreu lá. Ela foi uma grande testemunha. Mas ela não exerceu nenhum cargo de liderança na igreja, ela não fundou nenhuma igreja. Então, isso é já a igreja cedendo aos ideais feministas que estavam ocorrendo no Ocidente por volta de meados do século XX. Então, infelizmente, isso não é bíblico e não pode ser aceito pela igreja cristã. Seguindo os mesmos rumos da quadrangular, estão também o Brasil para Cristo e a Igreja Deus é Amor. O Brasil para Cristo, com o Manuel de Mello e a sua inovação em ir para o programa de rádio com o seu programa A Voz do Brasil para Cristo, que é uma versão crente da Voz do Brasil, que era um programa de rádio do governo. O Manuel de Mello, ele consegue aderir a um meio distinto dos demais que até então estavam vindo da primeira e segunda onda do pentecostalismo, porque eles eram mais isolacionistas. Eles não queriam se envolver tanto com as questões do mundo. Mas quando Manuel de Mello ele adere à questão da rádio, que até então era vista até como uma questão meio que do diabo, ele inova. E com isso ele consegue abarcar uma grande multidão seguindo ele. Tanto que ele começa a fazer, a partir de 1958, concentrações em estádios de futebol. Ele consegue encher o estádio de futebol com as suas cruzadas evangelísticas. E por essas ênfases em milagres que atraiu muitos jornalistas, alguns noticiaram fraudes dele, e inclusive ele rendeu um processo na justiça no final da década de 50, mas acabaram sendo arquivados. Mas tudo indica que, de fato, ele criou todo um sistema que, infelizmente, apenas fingia, de fato, ser resultante de curas miraculosas. O Manuel também ele inicia uma febre que até hoje nós teremos, principalmente no neopentecostalismo, de mega igrejas. Ele quer construir o maior templo do Brasil, e ele se gabava por isso, por ter o maior templo do Brasil e do mundo. Então, já inicia um pentecostalismo mais ostentativo. E na Deus é Amor, temos o Davi Miranda, que também vai fazer uso da rádio. E a Deus de Amor ela vai ser mais rígida na questão de usos e costumes. Ela vai ter essa tendência em
alienar os seus membros de fontes de informação, até porque isso é um feito muito estratégico para que as pessoas não enxerguem a verdade, não sejam confrontadas com a verdade, permaneçam como um gado sendo guiados e controlados pelo líder. Na Deus é Amor, sede em São Paulo, há uma sala de milagres com inúmeras muletas, cadeiras de rodas, ou seja, itens usados por pessoas com deficiência que são expostos, mostrando o resultado de supostos milagres que ocorreram. O Davi Miranda, principalmente, ele é muito sectarista, ele não contribui, não gosta. Infelizmente você tem muito disso não vou falar que é só na igreja pentecostal, nas igrejas históricas tem isso também, em que um tenta boicotar o outro para que possa levar o nome da sua denominação. Isso é a coisa pior que pode ocorrer. Vocês podem perceber que durante esse curso inteiro eu não falei de qual denominação nós somos, porque nós não temos denominação Teologia para Todos. Eu congrego numa denominação, mas também não faço alarde disso. Vocês que acompanham o canal podem ter noção de qual denominação que eu pertenço, mas ficar exaltando uma denominação acima do reino e acima de Cristo é idolatria, é mostrar que Cristo ele não comprou o povo de toda tribo, língua e nação, mas ele comprou uma denominação, e só essa que traz salvação. E nem Cristo ele traz salvação, é a denominação que vai trazer. Então, é uma idolatria que é sustentada e é enfatizada, e que agora sim eu posso falar que é no meio do pentecostalismo, nós temos mais isso, nós temos meios e uma brecha maior para que isso ocorra. E que isso deve ser cortado pela raiz, esse mal. Porque é um absurdo. Isso não contribui para nada e apenas ridiculariza o Evangelho de Cristo. A terceira onda que nós temos do pentecostalismo já perde até a característica de pentecostalismo e já é chamado de neopentecostalismo. Essas novas igrejas que surgem a partir da década de 70, elas vão trazer um foco muito mais financeiro. A primeira onda foi na questão das línguas, a segunda na questão da cura. A terceira onda trará igrejas com foco na teologia da prosperidade, onde se prometerá riquezas, se prometerá posses, bens materiais, através de barganhas, de ofertas exuberantes e uma adoração com usos de fetiches como óleos de ungir e entre outras coisas que acabam colocando a imagem do líder como sendo supremo. A primeira igreja que nós temos é a Igreja Nova Vida, do bispo Robert McAllister, que foi sucedida pelo seu filho, que é o Walter McAllister. Ela passou então a seguir um pentecostalismo reformado. Tem até um livro chamado O Pentecostal Reformado, publicado pela Vida Nova, do Walter McAllister. Aparentemente parece que a igreja ela tomou um segmento mais ortodoxo, mas a princípio o Robert McAllister ele teve uma atitude com a sua igreja muito mais herética. Então, a Igreja Nova Vida, ela focava muito nessa questão de ter posses. Era podemos até dizer, uma teologia capitalista e consumista. E, infelizmente, nós teremos uma aderência muito grande a essa terceira onda. A Vida Nova em si, ela não teve a proeminência como nós temos nas 2 ou 3 igrejas que podemos considerar que são frutos diretos dessa denominação. 2 personalidades importantes congregavam na Vida Nova e dali saíram para abrir as suas próprias denominações. O primeiro é o conhecido Edir Macedo, que posteriormente inicia a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. E o segundo é o Romildo Soares, que é o seu cunhado, mais conhecido como R.R. Soares, que fundou
a Igreja da Graça, posteriormente por causa de uma briga entre os dois na IURD. Mas a princípio os dois fundaram a IURD. E na Igreja Universal do Reino de Deus você tem esse foco na questão financeira, você tem essa ostentação dos meios de comunicação. A igreja, ela é dona de várias rádios, ela é dona da Record. Você tem o uso de você tem o uso de práticas das religiões de matrizes africanas, espíritas e católicas. Você tem, por exemplo, ex-mães de santo atuando para quebrar macumbas e passos, enfim. Você tem um certo tipo de espiritismo, quando na ênfase com a conversa com pessoas endemoniadas, e você tem uma ênfase do catolicismo, ainda que haja um grave embate da IURD contra o catolicismo, né? Até aquele caso do pastor que chutou a santa, que repercutiu. Mas a IURD ela lança mão de métodos romanos na questão das indulgências modernas e das que podemos chamar de relíquias modernas, que são os mantos, os objetos supostamente ungidos que trariam uma bênção especial para o fiel. Você tem também aquela questão dos templos suntuosos, iniciada pelo Manuel de Melo. Um dos casos, além das diversas igrejas gigantes que eles têm, você tem o caso do Templo de Salomão, em São Paulo, que é a réplica em tamanho original, que traz também, né, podemos até falar a respeito do sincretismo com o judaísmo. Então, há todos esses sincretismos nessa teologia. Por quê? Porque são basicamente as religiões bases da cultura brasileira. Então, elas foram sincretizadas com a teologia cristã, podemos dizer assim, da IURD, para que houvesse uma aderência maior do povo brasileiro. Então você tem matriz africana, matriz católica e matriz cristã. E um pouco de judaísmo, porque é moda entre os evangélicos. Então nós temos duas figuras que saem da IURD e formam as suas próprias igrejas, que é basicamente a mesma da matriz, né? Que é o Valdomiro Santiago e o Agenor Duque. O Valdomiro abre a Igreja Mundial do Reino de Deus e o Valdomiro abre a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Eles já iniciam com um outro tipo. A única diferença que eles têm da IURD, basicamente, é que eles aderem à nova reforma apostólica, que não é nova, não é reforma e não é apostólica, que na verdade é a mania agora das pessoas se auto-intitularem apóstolos. Aqui na apostila eu indico o livro do Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos, que fala bem a respeito desse movimento que nós temos hoje, porque não teremos tempo para falar a respeito sobre essa nova onda, podemos até dizer uma segunda onda do neopentecostalismo, desses líderes que se autodenominam apóstolos, e que não são apóstolos, coisa nenhuma, porque para ser apóstolo, no mesmo sentido de Paulo e os 12, era necessário ter andado com Cristo, visto Cristo vivo, ter sido comissionado pelo próprio Cristo e realizar de fato curas e sinais. E nenhum desses comprovam ter poder de realizar isso, apenas falcatruas, apenas truques, hipnose, indução. A maioria desses líderes, eles fazem curso profissionalizante de hipnose para enganar os seus membros e manter essa hegemonia, eles sendo os ditadores totalitários e a igreja sendo rebaixada a servos que fazem tudo, idolatram. É um micro-estado tirânico, essas igrejas. E por fim, nós temos, como eu falei, né, que essa terceira onda, o neopentecostalismo é caracterizado pela teologia da prosperidade. Então vamos falar um pouco a respeito da origem dessa doutrina de demônios, conhecida como teologia da prosperidade. A estruturação do capitalismo e a ênfase no consumismo foi muito grande, principalmente nos Estados Unidos, e o Brasil abraçou ainda que o
comunismo ele tenha sido muitas vezes flertado pelo Brasil, né? Ainda hoje você tem uma sociedade um tanto quanto de esquerda no Brasil, mas o capitalismo ele faz parte, está arraigado no povo brasileiro, né, na necessidade de consumir. E juntando essa necessidade, que era uma demanda, que eles viram a oportunidade em se usar isso para fins lucrativos deles mesmos, eles usaram alguns movimentos de nova era que estavam vindo em meados do século XX para os Estados Unidos e veio também para o Brasil, esses gurus, esse pessoalzinho hippie que buscavam meios alternativos de espiritualidade, que focavam mais numa espiritualidade oriental. Eles usaram dessas religiões e, na síntese, eles criaram a teologia da prosperidade, que basicamente é a confissão positiva. Não sei se você já viu a respeito do livro ou do documentário que foi baseado no livro, chamado O Segredo. O Segredo é a origem, podemos dizer assim, não historicamente, mas tem os mesmos conceitos que a teologia da prosperidade, só que sem uma referência, sem um linguajar crentez. Mas o segredo, ele vai falar que o segredo para você ter uma vida próspera é você pensar as coisas próximas. Porque aquilo que você pensar vai se concretizar, porque você é um pequeno Deus. E assim como Deus, né, agora trazendo a teologia da prosperidade, assim como Deus ele criou todas as coisas pelo seu pensamento e a sua fala, a fala nossa tem o poder de materializar as coisas. E isso é uma balela. Isso não é verdade. Os pais dessa teologia da prosperidade, que não é teologia coisa nenhuma, mas é uma confissão positiva nova erista disfarçada de cristã, são o E.C. Kenyon e o Kenneth Hagin. O Kenyon, tanto o Kenyon quanto o Hagin, eles não eram formados em teologia. Ambos focavam nesses movimentos de cura, as duas primeiras ondas, tanto a questão pentecostal quanto a neopentecostal, e eles começaram a falar que a cura divina, que era a ênfase da segunda onda, ela seria dada através de você confessar isso. Então, ele teve essa ideia, primeiro, esse Kenyon, através de contato com o budismo e com a Seishonoye, que tem a mesma ideia, é igualzinho. E através de programas de rádio, literatura, enfim, pregações, ele acaba abarcando um grande número. E o Kenneth Hagin, ele vai na aba do Kenyon, e o próprio Hagin acaba plagiando muitos livros do Kenyon. Ele acaba metendo Ctrl-C e Ctrl-V mesmo. Você pode ver que muitos livros dele são ipsis literis iguais ao do Kenyon. E o Hagin, ele vai continuar com isso. O Hagin, ele vai além disso, ele vai começar com aquelas unções extravagantes, por exemplo, a unção do cachorro, a unção da serpente, em que as pessoas passam a imitar animais, isso por causa do suposto avivamento numa igreja em Toronto, e essa unção de Toronto, em que se imitava bichos, ou a unção do riso, ela passa a ser difundida através desse pessoal na teologia da prosperidade e abraçada pelo Hagin. Tem uma mensagem muito interessante do David Wilkerson, você acha na internet facilmente, dele falando sobre essas manifestações absurdas. E no fim ele acaba até chorando diante... É incrível, você fica boca aberta, como isso pode ser atribuído ao Espírito Santo. Isso não apenas beira, mas é blasfêmia do Espírito Santo. E o Hagin diz: nós como cristãos não precisamos sofrer reveses financeiros, não precisamos ser cativos da pobreza ou da enfermidade. Deus proverá a cura e a prosperidade para seus filhos se eles obedecerem aos seus mandamentos. Deus quer que seus filhos tenham o melhor de tudo, obviamente, assim como os apóstolos
que tiveram o melhor de tudo, a melhor classe de martírio. Isso é totalmente antibíblico, vai totalmente contra os ensinos de Cristo. Mas aí eles vão dizer que Cristo, ele tinha uma vida bem luxuosa e que, porque Cristo padeceu as nossas enfermidades, nós não podemos estar enfermos e, por mais incrível que pareça e irônico, a maioria desses líderes que declaram a cura através da fala, eles mesmos que já morreram, né? Eles morreram de doença, de câncer, a morte, porque eles não declararam que a morte não viria para eles. Mas, infelizmente, isso acaba enganando a muitos. Outra questão dele, que o Reagan fala: você quer ser bem-sucedido? Deus nos conta como prosperar nesse versículo. Ele diz que a sua palavra enche o nosso coração, ao ponto de, se meditarmos nela dia e noite, acharemos prosperidade. Subentende-se que o homem cheio da palavra de Deus prosperará espiritualmente. Mas o aspecto que quero enfatizar aqui é a promessa de que Deus dá prosperidade física ou material e não somente espiritual. Então veja como ele reduz a Bíblia a simplesmente um olhar econômico. A Bíblia vai ser o seguinte: Deus, primeiramente, não vai ser Deus sendo soberano, é o homem que vai mandar todas as coisas, porque o homem vai decretar e Deus vai ter que fazer. Segundo lugar, você só vai obedecer às leis de Deus para fins prósperos, lucrativos. Então isso se torna um jogo de poderes. Deus, ele se torna uma loteria, ele se torna uma poupança em que você deposita um valor X e recebe um valor múltiplo de X. Isso é um absurdo, isso é roubar a glória de Deus, isso é pisar no sangue de Cristo, isso é vituperar o Evangelho. E nós precisamos abrir os olhos. Vejam o que ele ainda diz sobre Jesus, que Jesus dirigiria os melhores automóveis na atualidade se ele vivesse nesse presente século. Um pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade porque andava num carro muito velho. Eu repliquei: isso não é humildade, isso é ser ignorante. Não havia Cadillac naquela época, mas Jesus andou num jumento, e este era o melhor meio de transporte da época. Deus disse que éramos para reinar em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei vivendo em pobreza? A ideia de pobreza simplesmente não combina com reis. Dá nojo, gente. Dá nojo de ler isso daqui. Dá nojo. Ele ainda, num outro lugar, ele diz: você gostaria de ter maiores bênçãos financeiras em sua vida? Aumente suas contribuições e ofertas, porque as Escrituras dizem que a sua colheita será recalcada, sacudida e transbordante, porque à medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por outro lado, podemos estorvar nossas orações em prol da prosperidade financeira, se não cooperarmos com Deus. Deus não precisa que cooperemos com ninguém. Infelizmente, o Reagan, ele tem o seu pensamento muito propagado no Brasil, principalmente pelo R.R. Soares, que traduziu seus livros para o português, e pela Escola de Treinamento Bíblico Rema, né, que é um curso de teologia, que expõe essa heresia. Infelizmente, muitos que buscam um status muito fácil de liderança acham nesse tipo de ensino um prato cheio, porque não se exige muito conhecimento bíblico para isso. E, pelo contrário, exige-se um ego inflado, um ego estourando para aderir a tal coisa. Então, eu apenas lamento, meus irmãos, apenas lamento. Nós precisamos, se você faz parte disso, se você adere a isso, gosta da literatura do Reagan, pense, leia a Bíblia. Tenho certeza que você está lendo muito mais Reagan do que a Bíblia, porque a Bíblia não dá margem nenhuma para isso. Isso é cuspir na cara de Cristo. Isso é ser culpado na morte de Cristo pela segunda vez, porque Cristo, ele não veio para encher o seu bolso. Ele veio para te dar salvação, para te dar paz entre Deus e os homens. Vou encerrar por aqui, meus irmãos, e que Deus possa falar na sua vida,
seja um instrumento nas mãos de Deus para explanar essas questões, para deixar claro. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que essa verdade chegue nessas pessoas, para que eles entendam que estão no erro, que eles estão em idolatria, que eles estão distorcendo o verdadeiro evangelho de Deus, que se não se arrependerem, irão para o inferno, porque eles estão professando uma fé pagã, certo? Então fiquem todos com Deus, até a próxima e última aula de nossa matéria. Deus abençoe a todos. Tchau!